Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidada a Mojana Vargas, doutoranda em Estudos Africanos no ISCTE em Lisboa e co-organizadora de uma conferência chamada Activisms in Africa. Bem-vinda. Obrigada, Maria. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Em abril de 2016, num debate sobre racismo da SIC Notícias no programa E Se Fosse Consigo, o NBC, músico e o único negro presente no debate, disse: É isto que eu quero que as pessoas consigam entender onde é que eu quero chegar quando digo que não existe racismo. O que existe é, na nossa mente humana, um problema grave de discriminação geral que, no caso dos negros, é determinada pela cor, mas que o mesmo negro que está a ser, neste momento... Noutro contexto. Portanto, o mesmo negro, noutro contexto, com os seus amigos, se vir um grupo de raparigas, está a ofendê-las. Entendem onde eu quero chegar? Na reportagem anterior ao debate, disse também isto: se existisse racismo em Portugal, conforme as pessoas querem fazer crer, o Eusébio não teria uma estátua no Estádio da Luz. Não existe racismo em Portugal? Bem, o fato de haver uma estátua de Eusébio em frente ao Estádio da Luz não é exatamente um exemplo da ausência de racismo, porque ele pode ser considerado como um negro excepcional que vale uma estátua. A questão é que o negro comum, que não se destaca como esportista ou como artista ou em qualquer outra coisa, vive de uma outra forma muito diferente, né? E a gente precisa sair do nível dos indivíduos e pensar nas coletividades. Em termos de coletividade, a presença do negro na sociedade portuguesa é muito menos visível e muito menos destacada do que a estátua de Eusébio. Então é uma situação completamente diferente. Existe racismo em Portugal, então? Sim, certamente. Eu acho importante a gente fazer uma distinção. Quando se fala em racismo, nós não estamos falando da postura de um indivíduo em relação aos outros. Eu posso até concordar com a ideia de que algumas pessoas têm uma mentalidade muito fechada em relação àquilo que elas desconhecem ou aquilo com o qual elas têm pouca convivência, pouco contato. Isso é um fato, mas não é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de racismo, nós estamos falando em um fenômeno que é ideológico, e que se expressa no nível político, na forma de exclusão e de repressão dirigida a pessoas com base a grupos de pessoas com base na sua cor. E isso tem expressões diversas em diferentes contextos sociais. Isso se expressa, por exemplo, quando você, no nível educacional, quando você não fala sobre a contribuição da população negra para a formação econômica e social de um determinado país, que é o que acontece em Portugal. Quando você vê os livros didáticos portugueses, parece que nunca houve um negro aqui que fez nada de significativo. Quer dizer, com exceção de Eusébio. Então, isso é uma expressão estrutural de racismo, independentemente de outras expressões individuais que possam existir. E quando a gente discute a existência de racismo no país, é disso que nós estamos falando, dessas expressões estruturais, dessas expressões que são sistêmicas e que afetam a coletividade das pessoas negras. E isso é o racismo institucional? Isso é uma forma de racismo institucional. Em relação à educação que falavas agora também, um estudo da Cristina Roldão e do Pedro Abrantes, com quem nós já falámos, mostra que os alunos de nacionalidade dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, reprovam 3 vezes mais no primeiro ciclo, sofrem o dobro da taxa de reprovação no segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário do que os alunos que têm nacionalidade portuguesa. No ensino secundário, 80% deles vão para as vias vocacionais, que têm depois menos percentagem de entrada no ensino superior. Isto também mostra o grau de racismo institucional que nós temos em Portugal, este tipo de dados, e há outros, obviamente, taxa de encarceramento dos PALOP 15 vezes superior aos nacionais em Portugal, por exemplo.
Sim, e veja que nesse exemplo você pode destacar dois aspectos de como funciona o racismo institucional. Um é o fato de você falar sobre estudantes que, na maioria, como o estudo da Cristina e do Pedro Abrantes trata de estudantes de ensino ainda fundamental e médio, quer dizer, são menores de idade, são jovens, nascidos em Portugal, né? E quando você fala que eles têm nacionalidade PALOP, o que significa isso? Né? Você tem um grupo, né, um contingente de indivíduos nascidos no país, mas com uma outra nacionalidade de um lugar no qual eles nunca estiveram. Né? Então, essa rejeição de conceder a nacionalidade portuguesa a essas pessoas é um aspecto, né, do racismo institucional. Isto porque quem nasce em Portugal não é automaticamente português. Exatamente, nesse caso específico. No que diz respeito ao rendimento escolar, é preciso verificar que as estruturas escolares, elas desincentivam esses estudantes e vão colocando barreiras adicionais para eles, né? E eles vão sendo direcionados para esses cursos profissionais, o que diminui o acesso deles, a preparação deles para o acesso ao ensino superior, que é a conclusão do estudo que a Cristina e o Pedro Abrantes fizeram. Né? Então, no mesmo exemplo, você pode levantar pelo menos dois aspectos de como que essas relações de exclusão funcionam. Tu sentes que falar de racismo é tabu em Portugal? Bem, falar sobre racismo incomoda em todos os contextos nos quais eu já tive oportunidade de me colocar. Né? Falar sobre racismo incomoda em Portugal, como incomoda no Brasil, como incomoda nos Estados Unidos, e acho que deve causar incômodo também em vários outros lugares. Porque, primeiro, as pessoas negras, elas se sentem mal em ter que discutir isso, porque elas ficam sendo as vitimistas, as coitadas, né, as vítimas. E as pessoas brancas, elas também se sentem incomodadas em ter que discutir esse assunto, porque, por um lado, ninguém quer dizer que é racista, porque é uma coisa negativa. Né? Você dizer que... Porque quando você diz que existe racismo, você tem que dizer quem é que exerce o racismo. Né? E ninguém quer ter que assumir isso para si. Né? E mesmo aquelas pessoas que são mais abertamente racistas também não querem levar esse nome. Então, essa é uma relação difícil em todos os contextos. Numa sondagem da Eurosondagem para a SIC em 2016, 72% dos inquiridos não se considerou racista, enquanto que 16% admitia ser racista em Portugal. É um dado bem interessante. Nos anos 90, um grande jornal brasileiro fez uma pesquisa também sobre isso no Brasil, e eles concluíram, né, acho que 90 ou 98%, mas foi assim, um número enorme, das pessoas que eles entrevistaram admitiram que existia racismo no Brasil, né? Concordavam com eles perguntaram: você concorda que existe racismo no Brasil? E a maior parte das pessoas, a imensa maioria, concordou que sim. E aí a segunda pergunta era: mas você é racista? Né? E aí também 90 e tantos % das pessoas disseram que não eram. Né? E isso é uma coisa interessante de você pensar. Quer dizer, se há racismo, quem é que exerce o racismo? Quem são os racistas? E quando a pessoa responde isso, ela pensa no posicionamento individual dela e pensa: não, mas eu tenho amigos negros, mas eu tenho o meu vizinho é negro, tem pessoas negras na minha família, minha trisavó era negra e tal, então eu não posso ser racista. Né? Mas a questão é: você pode até ter uma postura individual bastante aberta, né, a uma convivência igualitária
com pessoas negras, mas também essa não é a questão. Nós estamos pensando em termos estruturais, em estruturas sociais que promovem a exclusão de pessoas negras e como que nós podemos atuar sobre elas. Tu há pouco falavas da questão da nacionalidade. Numa reportagem da Joana Gujão Henriques no Público, em 2012, chamada Falar de Etnias ainda é tabu, lê-se o seguinte: quando há uns anos trabalhava como caixa na cadeia de supermercados Lidl, Ana Tavares, 26 anos, analista laboratorial, ouvia de vez em quando a pergunta: de onde és? E quando ela respondia: sou portuguesa, insistiam: não, de onde és? Tu achas que em Portugal existe uma dificuldade em ver os negros como portugueses? Olha, eu já passei por essa situação também, embora é verdade que não sou portuguesa, né? Mas essa mesma pergunta já me foi feita algumas vezes aqui, né? De onde você é? Inclusive pessoas até assumindo que eu fosse de algum país africano. Ah, você é de Cabo Verde, você não sei, tal. E eu já vi isso também acontecendo com outras pessoas, né? As pessoas pressupõem que isso no dia a dia, né? No cotidiano. No cotidiano, as pessoas pressupõem que uma pessoa não branca, né, ela não é portuguesa. Seja essa pessoa pode ser branca, essa pessoa negra, essa pessoa pode ser indiana, pode ser chinesa, pode ser de cores variadas, né, e de origens étnicas variadas, mas pressupõe-se que ela não seja portuguesa. Né? O não branco é visto normalmente como um estrangeiro. Né? Isso se aplica mais imediatamente ao caso dos negros portugueses, porque há um contingente grande de pessoas negras já nascidas e criadas aqui, e que continuam nesse status. Por que tu achas que isso acontece? Eu vejo isso como parte do imaginário nacional de como que os portugueses se veem. Os portugueses, eles se veem como pessoas brancas, como europeus e brancos. Mas não é estranho isso acontecer, visto que temos um passado ligado ao imperialismo e a ter colónias africanas e ter contacto com pessoas de África também? Exato. Por bons e por muito maus motivos. Não, e não apenas contato com pessoas de África, mas historicamente há uma presença africana muito forte no território português. Né? A questão é que isso, ao longo do tempo, essa presença foi sendo excluída da narrativa histórica nacional. E ao não fazer parte da narrativa histórica nacional, ela deixa de fazer parte do imaginário das pessoas. Então, e por um lado, você vai apagando essa presença da narrativa histórica, e por outro lado, você vai reforçando outras figuras. Então, se você reparar bem, os grandes heróis nacionais, são todos portugueses brancos. E isso reforça, isso cria uma imagem na cabeça das pessoas que vai sendo reforçada. E aí, no cotidiano, ela, de alguma forma, ela precisa ser, vamos dizer assim, ela precisa ser provocada, né? Ela precisa ser provocada para incluir nessa narrativa, nesse imaginário, essas outras figuras que são diferentes dessa imagem que ela tem constituída na cabeça. Isso não é uma naturalização. Né? É natural que uma pessoa não branca não seja portuguesa. No caso do Brasil, por exemplo, a narrativa nacional, ela inclui negros, indígenas e brancos portugueses e de outras origens, porque a nacionalidade é construída em cima desse mito da mestiçagem, em cima desse mito das três raças. O que a nossa narrativa esconde? Né? Ela esconde a hierarquização que existe entre os grupos. Né? A narrativa admite a presença dos três grupos, mas como se eles fossem iguais. Esconde a desigualdade que existe entre eles. Aqui não. Aqui a narrativa nacional é única em torno do português branco.
Num artigo do Diário de Notícias deste ano, da Fernanda Câncio, a Marta Araújo, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e autora do estudo Raça e África em Portugal, um estudo sobre manuais escolares de história, diz o seguinte: há uma obliteração da ideia de racismo no que respeita ao colonialismo português. Pode estar-se a falar dos impérios belgas, britânicos, etc., e caracterizá-los como racistas, mas muda-se de assunto quando se passa para Portugal. Quando se fala da escravatura, nunca se fala sobre Portugal ser racista. A ideia é sempre que a escravatura foi uma tragédia da humanidade. No 9º ano, por exemplo, fala-se de racismo, mas a propósito do Holocausto, do Apartheid na África do Sul, da segregação racial nos Estados Unidos da América. O paradigma do entendimento do racismo é o Holocausto. Nunca há uma referência ao colonial. Persiste a narrativa de que fomos bons colonizadores e que os nossos colonizados têm uma grande gratidão. É esta também parte da narrativa que descrevias? Sim, certamente. Portugal, como país dos brandos costumes, e isso também não é algo presente apenas nos livros didáticos portugueses, mas também na historiografia portuguesa sobre o país, né? Nos grandes trabalhos de história de Portugal. Essa imagem do colonizador português como um colonizador diferenciado, né? Um colonizador bondoso, né? Um colonizador benevolente que trata bem dos seus negros, né? E que cumpre uma função, inclusive cumpre uma função civilizadora, né? De trazer essa população africana de um estado considerado como um estado de selvageria, de atraso, para um estado mais adiantado de civilização, né? E aí a escravização ela deixa de ser um problema em si para ser um instrumento, né? Uma necessidade para se atingir um bem maior, que é um pouco também a narrativa que os espanhóis faziam sobre a escravidão indígena, né, durante a colonização da América. Né? Então, esse discurso está presente em todos os manuais e em muitas análises de historiadores portugueses importantes. Né? Inclusive, agora recentemente, por ocasião da visita do presidente Marcelo ao Senegal, houve diversos debates que foram feitos pelos jornais, né, entre colunistas, levantando essa questão, e se levanta, inclusive, o argumento da pré-existência da escravidão no próprio continente africano e em outros contextos históricos da humanidade, para dizer que os portugueses não foram tão maus assim. Nós temos aqui essa mesma citação, o que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse na sua visita à ilha de Gorée, no Senegal, que falavas agora. Ele disse o seguinte: quando nós abolimos a escravatura em Portugal pela mão do Marquês de Pombal em 1761 e depois alargámos essa abolição mais tarde, no século XIX, demasiado tarde, essa decisão do poder político português foi um reconhecimento da dignidade do homem, do respeito por um estatuto correspondente a essa dignidade. Nessa medida, nós reconhecemos também o que havia de injusto e de sacrifício nos direitos humanos, como diríamos hoje em dia, numa situação que foi abolida. Portanto, este olhar para Portugal ter sido o primeiro a abolir a escravatura que falavas há pouco. Não? Sim, não apenas esse olhar benevolente, né, sobre a própria atuação no processo de escravização de pessoas africanas, mas também é uma postura é uma espécie de farol para o mundo, né? Uma espécie de luz que indica o caminho da benevolência, né? Antecipando, né? Da proteção da dignidade das pessoas, né? E a questão é que Portugal aboliu, né? Aboliu a escravidão aqui, né? no território metropolitano, mas o tráfico de africanos escravizados continuou sob a liderança de Portugal ainda durante muito tempo, e permaneceu ainda nas colônias, e depois que a escravidão enquanto instituição foi
definitivamente abolida já no século XIX, as práticas de trabalho forçado nos territórios coloniais portugueses continuaram. Então, aí, mesmo considerando a mentalidade da época, que esse também é um argumento que é muito ventilado, né, nessas discussões, mesmo considerando que a mentalidade da época considerava essas práticas como práticas aceitáveis, né, ok, dentro daquele contexto histórico, isso é perfeitamente aceitável, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora, a questão é pensar quais foram os efeitos disso, né, da continuidade desse processo, que foi um processo de longa duração histórica, né, que movimentou um contingente extremamente grande de pessoas, que provocou uma diáspora populacional sem precedentes, né? Quais os efeitos disso para os países que participaram dele? Quer dizer, qual foi o impacto da participação portuguesa nesse contexto para a vida dessas populações africanas e para o próprio desenvolvimento de Portugal? Porque também há essa questão, quer dizer, quando se fala na participação portuguesa no tráfico de escravos, parece que é uma coisa assim, um acontecimento pontual e que não significou nada para Portugal, que Portugal não cresceu, que Portugal não se beneficiou, que Portugal não teve ganhos com isso. É uma tragédia, quer dizer, todo mundo, é uma tragédia humana, né? Quer dizer, todo mundo se deu mal nisso, não houve ninguém que se deu bem. E como é que esta história do colonialismo português é narrada no Brasil? Bem, na historiografia brasileira sobre escravidão, os trabalhos... Existem muitos trabalhos que procuram mensurar, né, em termos quantitativos mesmo, a participação portuguesa no tráfico, né, no tráfico internacional de escravos, e vendo esse fenômeno como uma rede de relações envolvendo comerciantes estabelecidos nos diferentes territórios coloniais, tanto do lado brasileiro quanto do lado africano, comerciantes portugueses, espanhóis, holandeses, que atuavam nessas redes, que procuram mapear os fluxos econômicos, né, tanto em forma de moeda quanto na forma de mercadorias, né, que eram produzidas e trocadas em função da atividade do tráfico, né? Como esse é um campo de pesquisa sobre a participação portuguesa no tráfico. E um outro segmento é mais voltado para as estruturas, para a compreensão das estruturas de funcionamento da economia escravista, né, no Brasil, tanto durante o período colonial, né, ainda sob o domínio português, quanto a partir do período da independência. Agora, não há ainda muita produção, esse é um campo ainda que está em desenvolvimento, não há ainda muita pesquisa sobre como que funcionava isso do lado português, quer dizer, como que funcionava a escravidão na metrópole, né? Que havia também e era utilizada em larga escala. Mas agora voltando a falar de racismo em Portugal, tu estás a fazer doutoramento em estudos africanos no ISCTE em Lisboa. Tu achas que existe racismo também na academia? Sim, certamente. E é bom que se diga que isso também não é um privilégio da academia portuguesa, né? A academia é um espaço de poder, né? E quando nós falamos em racismo, nós falamos
em distribuição, nós falamos fundamentalmente na distribuição de poder entre grupos diferentes. Né? No caso, a população, a diferença de poder entre a população branca e a população negra gera uma série de limitações que são impostas ao grupo que detém menos capacidade que detém menos poder, que é a capacidade de influenciar as decisões na sociedade. E aqui em Portugal, talvez isso passe menos, seja menos evidente, né? Seja menos evidente porque pelo fato da população negra aqui já ser uma minoria, né? Ser uma minoria mesmo demográfica, né? Mas se você parar um dia, né, você entrar numa sala de um departamento ou entrar num site de um departamento qualquer de uma universidade e você for observar o corpo docente da instituição, você vai poder ver inúmeros departamentos em que não há nenhum professor negro na instituição. Né? Se você acessar a página de um grupo de pesquisa qualquer, né, você vai poder encontrar também grupos de pesquisa, centros de pesquisa em que todos os investigadores são brancos. E isso acontece no Departamento de Estudos Africanos? No programa de estudos africanos, entre os docentes, sim. Entre os docentes, sim. Entre os estudantes, você tem mais representação, né? Mas, por acaso, também são todos estrangeiros. Não são negros portugueses. Isso a gente pode explicar... A questão dos estudantes a gente pode explicar de várias formas, né? Mas a ausência de pessoas negras no corpo docente da instituição, né, é um sinal problemático. Mas o que estás a dizer é que no programa de estudos africanos no ISCTE não existe um professor negro ou um professor africano? Não. E eu já levantei essa questão inúmeras vezes. Porque, para mim, isso é um problema institucional. Né? Mesmo que eu não colocasse a questão do racismo em debate, né? Mas é uma questão institucional já, assim, é uma deficiência institucional já de saída, né? Porque eu não conheço nenhum outro programa de estudos africanos ou de estudos da diáspora, né, que não tenha investigadores africanos envolvidos, né? Por uma questão de perspectiva, né? De confronto de perspectivas. Né? Agora, quando você pensa... E aí você pode pensar, né? Saindo um pouco da academia, se você pensar nas empresas, na comunicação social, né? Mesmo em se tratando de uma população minoritária, né? A representatividade das pessoas negras nesses meios é muito baixa. Num relatório de 2016 referente à Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, Portugal diz o seguinte: em relação aos afrodescendentes, Portugal tem uma abordagem integrada e holística no combate à discriminação racial, com base na sua profunda crença de que o fenómeno do racismo é global. Este é um problema que requer uma abordagem global e que não individualiza um grupo específico. Por isso, não existem medidas especiais ou ações positivas para os afrodescendentes. Tu achas que é esta a resposta que Portugal deve dar a um problema como o racismo? Olha, do meu ponto de vista, isso não chega nem a ser uma resposta. É só uma declaração governamental, porque não podia passar o relatório sem dizer nada a esse respeito, porque Portugal teve recomendações específicas do relatório, da análise do relatório anterior, né, que foi apresentado, no sentido de que se estabelecessem medidas voltadas para a inclusão da população de origem africana, da população negra em Portugal. A questão é que as medidas... É evidente que o governo, né, o poder público, de forma geral, deve criar estruturas, serviços e políticas que abranjam toda a sua população.
né? Porque toda a população do país tem direito aos bens públicos, né? Produzidos, socialmente produzidos. A questão é preciso encarar que no contexto geral, determinados grupos têm maiores dificuldades para ter acesso a esses benefícios. É por isso que medidas especiais são necessárias. Né? Por que você tem precisaria ter medidas, por exemplo, para garantir a permanência da população, de jovens da população cigana nas escolas, por exemplo? Porque eles enfrentam dificuldades específicas que têm a ver com as suas estruturas, com a maneira como eles se inserem na sociedade portuguesa e também com aspectos culturais e de capacidade econômica, que tendem a fazer com que esses jovens saiam da escola mais cedo. Né? No caso da população negra, é preciso que o governo verifique, né, que o Estado ouça as associações e crie mecanismos para verificar quais são os problemas específicos que atingem a população negra, para daí adotar as medidas necessárias, específicas nesse sentido. O que o relatório faz nesse sentido, com relação a esse problema, é negar que os problemas existem, quando nós sabemos que eles estão lá. Nós conversámos sobre isso o ano passado com a Cristina Roldão e o Pedro Abrantes, sobre o seu trabalho, que mostra como os afrodescendentes sofrem discriminação durante a escolaridade em Portugal, e a Cristina disse-nos isto sobre a falta de dados sobre raça e etnia. Nós não temos dados que nos permitam, por exemplo, perceber a origem étnico-racial, não é? Nós trabalhamos muitas vezes com nacionalidade. Há muito jovem afrodescendente que tem nacionalidade portuguesa e, portanto, nós não estamos a conseguir cobri-los com as estatísticas. Não existem dados sobre raça em Portugal? Não, porque as estatísticas públicas não incluem o fator raça, o dado raça-cor nos levantamentos. E qual é que achas que é o impacto disso? Bem, a tendência disso é ocultar uma série de problemas. Né? Quando você não faz estatísticas sobre raça e cor, por exemplo, no atendimento da saúde pública, né? Você não consegue mapear, por exemplo, quais são as doenças mais prevalentes em determinados grupos de pessoas, né? E relacionar isso com o dado étnico-racial. Né? Então, esse é um exemplo, mas indo um pouco mais longe, o Instituto Ethos divulgou uma pesquisa em empresas. Né? Foi divulgado agora, o relatório saiu agora essa semana, a coisa de dias. Eles fizeram um grande levantamento sobre a presença de negros em empresas privadas. Né? E aí nesse levantamento eles avaliam que tipo de posto de trabalho essas pessoas ocupam, né? E quanto elas ganham, enfim. Né? E aí eles verificaram a presença a presença mais elevada, né, mais numerosa, de pessoas negras nos níveis iniciais das carreiras, de trainee, estagiário, coisas assim, aí na casa dos 40 e tantos, 50%. E aí, quando sobe para o nível da gerência, esse contingente cai para 6%, mais ou menos. E quando sobe para o nível executivo, isso cai para 1% ou menos. Né? Então, isso só é possível saber dessas diferenças porque você inclui um dado, né, que pode te trazer uma informação a mais sobre isso. Mas se a gente fizesse essa pesquisa aqui, por exemplo, o que a gente conseguiria? A gente conseguiria fazer um levantamento sobre as diferenças entre homens e mulheres, por exemplo, ou entre nacionais e estrangeiros. E nisso de nacionais e estrangeiros podem ser pessoas de origem africana, podem ser pessoas de origem asiática, podem ser brasileiros. E aí a população negra está sempre
escondida. Mas porquê é que Nesse não meio. existem esses dados? Porquê é que os censos, por exemplo, não perguntam a raça ou a etnia? Bem, existe um entendimento, né? Existe um entendimento de que a lei proíbe, a Constituição Portuguesa proíbe a recolha desse dado. Mas a verdade, a Constituição da República Portuguesa, no artigo 35, o que diz é: a informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. A Lei da Proteção de Dados Pessoais, o artigo 7º, diz também que é proibido o tratamento de dados pessoais referentes à origem racial ou étnica, exceto quando for por motivos de interesse público, quando esse tratamento for indispensável, ou quando o titular dos dados tiver dado o seu consentimento expresso para esse tratamento. Portanto, na prática não é inconstitucional, nem sequer é ilegal ter esses dados. Sim, na prática, a questão é que as pessoas, os responsáveis por esses levantamentos, entendem que não podem fazê-lo, né? E quando se argumenta que de fato não é ilegal, um outro argumento que costuma surgir é que, tudo bem, pode até não ser ilegal, mas não é desejável, porque o raciocínio é que você dizer a raça de uma pessoa gera racismo, gera discriminação contra ela, né? Então, ao recensear pessoas, entre outras coisas, pelo dado étnico-racial, você estaria tornando essas pessoas num alvo de discriminação. Voltando só atrás, é importante também notar que os censos não recolhem informação étnico-racial, mas recolhem informação sobre religião, que está também no mesmos artigos que eu estava a referir agora. E, portanto, há esta contrariedade de... Sim, é uma contradição muito grande, porque os serviços policiais, por exemplo, fazem essa... na descrição do suspeito, né? Quando há uma situação de crime, ou de suspeita de crime, o perfil do suspeito tem lá. Né? Se a pessoa é branca, se é negra, se é chinesa, se é não sei o quê. Tu há pouco falavas da utilização desses dados ser errada, não é? Estamos aqui a opinião do Fernando Luís Machado, que é sociólogo e investigador no ISCTE. Numa reportagem ao Público em 2012, ele disse: tendencialmente sou contra a racialização das estatísticas. Há muitos efeitos perversos nas lógicas sociais e nas decisões institucionais. Algo que é decidido de forma benigna pode ser apropriado negativamente. Os discursos xenófobos e racistas podem agarrar-se a estas estatísticas e arranjar argumentos para suportar pontos de vista, como, por exemplo, vejam como as minorias estão dependentes dos subsídios. Tu não tens medo que isso aconteça se nós recolhermos esses dados? Isso pode acontecer, de fato, é um risco que se corre. Agora, quando se fala em racialização das estatísticas, a questão é que a sociedade já é racializada, né? E você não ter estatísticas específicas sobre a população negra já é um sinal dessa racialização, porque aí você esconde essas pessoas, né? Você esconde, ao não contar as minorias, você esconde todas elas. E isso, de certa forma, desobriga o Estado, né, e a própria sociedade a discutir criticamente como lidar com as questões que foram impostas por esses grupos, por essas minorias. Particularmente, eu acho essa uma visão muito, muito paternalista também. Porque, evidentemente, que há riscos e as pessoas que reivindicam a utilização de dados de base étnico-racial entendem que esses riscos existem. A questão é que, ao não utilizar esse instrumento, deixa-se de se criar também a possibilidade desses grupos utilizarem desse instrumento em seu próprio favor. Há países que hoje recolhem este tipo de dados: o Brasil, os Estados Unidos, Chipre, Reino Unido, Irlanda, Hungria, Jamaica, Senegal, México, Austrália, outros.
Como é que no Brasil esta recolha de dados é feita? Que pergunta é que é feita, por exemplo? Sim, no Brasil o dado raça e cor está presente em todas as estatísticas públicas. Então, desde o registro de nascimento, né, quando você vai registrar uma criança, você indica na certidão de nascimento dela qual é a raça ou a cor dela. E isso não é de agora. Eu, por exemplo, sou de 74 e a minha certidão de nascimento traz lá a indicação da minha cor, que na época, inclusive, era dada pelo funcionário do cartório, né? Então, eu figuro lá como parda, né? Eu e meus irmãos somos todos pardos, né? Hoje em dia, quem faz essa declaração são os pais, no momento do registro. No censo, também funciona a autodeclaração, né? A autodeclaração dentro de 4 categorias. Branco, pretos e pardos, amarelos e indígenas, 5 categorias, né? Então, dentro dessas 5 categorias, você vai dizer em qual que você se enquadra ou não vai declarar nada, né? Sim, existe a possibilidade, existe o não declarado, né? Se a pessoa não quiser dizer. Quando você vai num posto de saúde para ser atendido, esse dado também está lá, né? Então a pessoa coloca. Eu já passei pela situação, inclusive, do funcionário preencher a ficha e escrever branco, né? No item raça e cor. Mas isso tem a ver com as diferenças de caráter socioeconômico, né? Uma pessoa escura e pobre numa situação dessas vai ser sempre declarada como preta ou parda, né? Nessa situação que aconteceu comigo, era um trabalho de imunização na universidade onde eu dava aula na época, e eu cheguei lá no grupo de professores para fazer a imunização, e aí o rapaz colocou lá branco. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, apaga esse, coloca negro aí, não tem problema, né? Porque é uma coisa automática na mente de algumas pessoas, essa vinculação entre a cor e a pobreza, né? Então, na recolha de dados econômicos também, tudo isso é feito. E, na maioria das vezes, é por autodeclaração, né? É com base na autodeclaração do indivíduo. E que benefícios é que isso trouxe? Ou não? Bem, do ponto de vista das políticas públicas, foi um instrumento muito importante para orientar as diversas políticas de ação afirmativa que foram sendo adotadas no Brasil já desde a segunda metade dos anos 90, né? Políticas de ação afirmativa no serviço de saúde, por exemplo, como a política de atenção integral à saúde da população negra, as políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino superior, políticas de promoção de emprego, né? Ela também mostra dados um pouco mais alarmantes com relação à violência, né? Por exemplo, graças a esse tipo de estatística que se sabe que a população negra é a população mais vitimizada pela violência, especialmente pela violência policial, né? Então, esse tipo de informação também orienta o trabalho dos movimentos, né? Das organizações do movimento negro na construção das suas pautas frente ao Estado. De acordo com a legislação brasileira, 50% das vagas de cada universidade devem ser dadas a quem tenha feito o ensino médio em escolas públicas. Essas vagas têm de ser dadas de uma maneira proporcional à representação étnico-racial do Estado onde a universidade se encontra. Ou seja, se um Estado tiver uma população de 50% negros, essas vagas têm de ser oferecidas a 50% dos negros. Achas que faz sentido implementar algo deste género em Portugal? Bem, no caso de Portugal, eu não tenho condição de dizer se essa é uma medida, se uma medida nesses moldes é a medida mais adequada, né? Eu acho que eu tenho conversado com muita gente sobre essa questão
das cotas. E eu acho que, antes de tudo, é preciso haver um diagnóstico mais preciso, né? Porque no caso do Brasil, as estatísticas de base racial são feitas desde o começo do século XX. O Brasil sempre recenseou dentro dos censos oficiais, né? O Brasil sempre recenseou a sua população em termos étnico-raciais. Então, quando a lei das cotas quando as cotas raciais começaram a ser instituídas ainda pelas universidades, antes do governo federal criar uma lei geral para isso, a população negra no Brasil já era reconhecidamente uma maioria étnica tratada como minoria política. Então, nós já sabíamos que pelo menos metade da população brasileira pertencia a esse grupo de pretos e pardos, né, de população negra, mas que isso não se refletia no cenário do ensino superior. E não se reflete ainda. Né? A lei foi instituída por um período de 10 anos, né? E atualmente os dados mostram que o crescimento da presença da população negra foi grande, foi significativo no ensino superior, mas que ainda está muito aquém da sua representação no contexto social. No caso de Portugal, é preciso saber se isso se aplica, e nas condições de hoje ainda não é possível saber. Talvez as necessidades aqui sejam outras. Em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros tinham frequentado uma universidade, segundo os censos. Isto no Brasil. Em 2011 saltou para 11,9%, ou seja, houve um aumento de quase 1000%, e em 2014, 30,9%. Em Portugal, e segundo os dados da Cristina Roldão e do Pedro Abrantes, entre 2001 e 2011, a percentagem de alunos não afrodescendentes dos 18 aos 22 que chegaram ao ensino superior aumentou de 31% para 34%, mas os alunos afrodescendentes baixou de 21% para 16%. Obviamente aqui estamos a falar de afrodescendentes e não de negros, mas mostra também que enquanto os alunos não afrodescendentes aumentou, na realidade, os alunos que foram para o ensino superior, os outros baixou. Portanto, na prática, mostra já alguma coisa em relação a estas estatísticas. Sim, é preciso saber também, porque há essa distinção, né, entre os jovens que são de nacionalidade PALOP, os jovens que são efetivamente estrangeiros, mas que vêm estudar aqui. E eu falo assim, efetivamente estrangeiros, porque os de nacionalidade PALOP não têm nacionalidade portuguesa, mas são nascidos aqui, né? E jovens negros de nacionalidade portuguesa. Né? A gente precisa de mais informação para saber o que isso representa no contexto dessa população, para poder orientar aí as medidas necessárias. Eu acredito que provavelmente uma política de cotas raciais venha a contribuir para maior diversidade no ensino superior português. A questão é saber como estabelecer isso e qual é o caminho, né? Qual é o caminho? E aí é preciso fazer o levantamento. Né? Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Tu achas que existe um movimento antirracista em Portugal? É a nossa última pergunta. Olha, se você entender movimento como uma organização centralizada, unitária, com uma pauta única ali, fechada, concentrada, eu acho que não. Né? Mas há movimentos. Né? Existem muitas organizações em atividade, organizações antirracistas em atividade em Portugal, e eu acredito que a tendência, principalmente na área de Lisboa, né, é bom que se diga, mas eu acredito que a tendência é que esses movimentos tendam a caminhar no sentido de da construção de uma unidade maior que permita uma ação mais efetiva junto ao poder público. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela.
Obrigado, Mariana Vargas. Eu que agradeço, espero ter contribuído para a discussão. Obrigada. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Federico Raposo, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!